Alô você, estamos aqui começando mais uma aula nossa. Você que já chegou aqui, comente aí, mande aí uma mensagem para nós. E você que não está aqui no horário, você vai perder, porque hoje eu vou direto ao ponto. É isso mesmo. Nós sempre temos o nosso prelúdio aqui, sempre temos a nossa introdução. Não é verdade? Que é muito importante. Mas hoje eu não vou demorar para começar a nossa aula, porque nós temos muito conteúdo para estudar e eu não quero perder nada. Não quero que você perca nada. A gente precisa ver tudinho aqui hoje no capítulo 42 de Gênesis. A única coisa que eu tenho para te falar antes da aula começar é o seguinte: nós estamos começando, aliás, nós estamos comemorando esse mês um ano de aulas ao vivo aqui no YouTube, toda semana, ininterruptamente. Olha só, um ano sem faltar uma semana, e nesse período aí a gente começou a ter duas aulas, era uma aula por semana, começamos a ter duas aulas e estamos aqui desde dezembro de 2020, fazendo em dezembro de 2021, um ano que estamos aqui estudando a palavra de Deus, e o crescimento de você que está aí comigo desde o início, com certeza o seu crescimento é enorme, é muito grande, porque a gente estudou muita coisa aqui e estudar a Bíblia nos faz crescer de uma forma que a gente não imagina. Fico feliz demais, você que conseguiu crescer tanto, você que está acompanhando aqui, você que também não falta as nossas aulas aqui. Várias pessoas me mandaram mensagem: consegui pregar, coisa que eu não conseguia antes, consegui explicar a palavra de Deus, coisa que eu não conseguia antes, consegui entender a palavra de Deus, coisa que eu não conseguia antes. A Bíblia agora para mim está sendo vista, eu vejo a Bíblia agora de uma outra forma, porque ficou muito mais fácil de entender, professor. Então, fico feliz com isso, graças a Deus, e parabéns pelo seu empenho. 2022, quero ver você aqui de novo, e você que não mandou ainda, mande para mim lá, mande para mim no WhatsApp a transformação que você experimentou aí durante esse um ano, tá bom? E comemorando o nosso aniversário de um ano também, eu consegui fazer aqui um curso condensado de introdução à teologia para você. A gente tem o método Teologia Descomplicada, que abre vagas aí durante o ano. No momento está fechado, não sei quando vai abrir no ano que vem, não sei por enquanto, mas muitas pessoas não conseguiram entrar, infelizmente, muita gente falando que não conseguiu entrar. Então, o que nós fizemos enquanto isso? Um curso de introdução à teologia, se chama Manual da Teologia. É um curso de introdução à teologia, onde você vai ter contato com os conceitos principais da teologia, que você precisa conhecer para ajudar você a crescer no seu conhecimento. É o primeiro passo no estudo teológico, está ali dentro do curso Manual da Teologia. E ele está por um valor inacreditável, que é mesmo para ajudar você, para você poder dar esse primeiro passo e começar 2022 crescendo muito na graça e no conhecimento do nosso Deus. Tem lá as videoaulas, tem os exercícios, tem o e-book com toda a matéria no e-book de mais de 72 páginas, e ainda tem mais 3 brindes exclusivos para você que entrar agora, que entrar até amanhã. Você vai ganhar 3 brindes aí, depois eu não sei se a gente vai conseguir guardar ou entregar esses brindes para todo mundo. E também, entrando muita gente, a gente fecha as matrículas, porque senão a gente não consegue dar suporte para todo mundo. Então o link está aqui na descrição desse vídeo, o link do Manual da Bíblia. Vou mandar para vocês também depois lá no grupo, mas se você quiser, já corre lá de uma vez. Enquanto a gente está aqui na aula, você já vai lá, faz a sua matrícula rapidinho, garante a sua vaga nesse curso, que é um curso de introdução. E aí, quando a gente abrir vagas no ano que vem para o método Teologia Descomplicada, o curso completo, do básico ao avançado, quando a gente abrir vagas para o método Teologia Descomplicada, você já vai estar bem mais preparado, porque você vai ter feito esse curso de introdução. Tá certo? Então vamos lá, a nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui para você o editor de textos.
vamos estudar o capítulo 42. Digam para mim, comentem aqui, quem foi que leu, como sempre pergunto, preciso perguntar novamente, quem foi que leu o capítulo 42 de Gênesis? Digam para mim aí, professor, eu não li, eu posso assistir a aula? Claro que pode. Professor, a primeira aula que eu estou chegando aqui, não vi os outros estudos anteriores. Eu vou conseguir entender? Sim, eu vou dar aula aqui de uma forma que mesmo você que não participou das aulas anteriores vai conseguir entender. Fica tranquilo, vem comigo, tá? Vem comigo. Mas eu sempre recomendo que você leia a Bíblia até mesmo antes da nossa aula, porque aí você já chega aqui muito mais aquecido, tá? Quem conseguiu ler, comenta aí. Eu consegui. Quem não conseguiu, coloca aí no comentário também, professor. Não consegui ler, infelizmente. Gênesis capítulo 42. Na nossa última aula, vimos Gênesis capítulo 41, não é? José se tornando o governador do Egito. E hoje nós vamos ver aqui algo que acontece que é simplesmente incrível. Simplesmente incrível. A Bíblia é fascinante. Primeiro, porque ela é palavra de Deus para nós, ela nos alimenta espiritualmente, não é? Primeiro, por causa disso, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas segundo também, porque as suas histórias são fantásticas, são incríveis. A Bíblia não é aquele livro chato, você fala assim, eu tenho que ler porque, né, para me alimentar espiritualmente, é tanta coisa chata que está aqui, umas histórias sem pé nem cabeça, mas eu tenho que ler. Não, as histórias são incríveis, são simplesmente fantásticas. Nós vamos ver aqui, tá bom? O que vai acontecer hoje? Você vai ver que bacana, que interessante. Bom, resumo aqui para você, uma introdução para você se situar, para você especialmente que não acompanhou as aulas anteriores, você tem agora a oportunidade de entender o contexto no qual nós estamos aqui, o que é que está acontecendo em Gênesis 42, e você que assistiu, aí isso vai fazer mais sentido ainda para você. Tá bom? A nossa última aula de segunda-feira ainda está disponível, por enquanto. Está disponível. Se você não assistiu a aula de segunda-feira, corre lá para assistir, porque ela vai sair do ar. Tá bom? Vamos lá então. Primeiro, ponto aí, a fome assolava a terra. Então nós vamos ler aqui em Gênesis 41, lá no capítulo 41 que nós estudamos, né, na nossa última aula, que a fome assolava a terra, era um período de fome. Mas era só uma terra, uma região, era apenas um lugar que estava passando por esse período? Não. Veja o versículo 57, lá ainda de Gênesis 41, que a fome prevalecia em todo o mundo. Era algo em nível mundial. Hoje a gente tem uma noção melhor do que pode ter sido isso, né? Embora seja diferente, mas assim, em termos de crise mundial, em função dos últimos acontecimentos, né? Nós vivemos uma crise que atingiu todo o mundo. Não fomos apenas nós aqui da minha cidade, do meu estado, não fomos nós apenas do Brasil, é uma crise mundial de saúde, uma crise sanitária. Aqui, eles estão vivendo uma crise nessa época, na época de José, de Jacó, o mundo estava vivendo uma crise de fome, tá? A nível mundial. E aí, vinham caravanas ao Egito, você sabe, José está no Egito. José se tornou governador do Egito e vinham caravanas ao Egito de todos os lugares da terra para comprarem alimento. Próximo ponto que eu coloquei aqui para você, em termos introdutórios, para você entender o que está acontecendo aqui no texto que nós vamos estudar hoje, é esse: a fome atingiu também a família de José lá em Canaã. Então você se lembra que José foi, ou se você não se lembra, se você não estava aqui, então você vai saber agora, né? José foi vendido pelos seus irmãos. Foi vendido e aí levado para o Egito. Lá no Egito, ele se torna escravo de Potifar. Ele prospera em tudo o que ele faz, se destaca, mas a mulher de Potifar, não é?
sente-se atraída por ele e tenta seduzi-lo, mas ele não aceita, ele foge e ela acusa ele de tê-la violentado. Na verdade, quem estava violentando ele era ela. Então ele vai parar na prisão. Quando chega na prisão, o que acontece? Ele revela da interpretação do sonho do padeiro e do copeiro. Não é isso? O padeiro morre, conforme José havia dito. O copeiro volta, é restituído ao seu cargo que ele tinha perdido indo para a prisão. Mas aí José fala que o sonho significa que ele seria restituído, e ele é. O padeiro se esquece dele, mas depois Deus faz Faraó sonhar, o copeiro se esquece dele, né? Deus faz Faraó sonhar, e então não tem ninguém que interprete o sonho de Faraó, e o copeiro fala, lembrei aqui, lembrei. José, lá na cadeia, interpretou meu sonho. E aí, então, mandam chamar José. José aparece diante de Faraó, interpreta o sonho dele, que falava exatamente, a interpretação falava acerca dessa fome mundial, e ele fala que Faraó dá conselho para ele, e Faraó fala assim, mas a pessoa mais sábia que eu conheço para poder colocar tudo isso em prática é você. Então o promove como governador. A segunda pessoa de Faraó é José, não é isso? Ele é praticamente o rei do Egito também, igual Faraó. Então ele está ali, passaram-se muitos anos, e a família dele lá, Jacó, seu pai, pensando que ele morreu, seus irmãos sem vergonha, não é? Seus irmãos terríveis, olha que irmãos, que planejam matar José, acabam vendendo o seu próprio irmão por ciúme, por inveja, não é? Estão lá vivendo a vida deles, mas de repente a fome chega lá na família de José, nos pais, nos irmãos de José lá em Canaã, porque como vimos aqui, essa fome foi mundial, a fome vai atingi-los também. E aí o que vai acontecer? Jacó, o pai de José, manda os irmãos dele descerem ao Egito. Por quê? Porque ele vê que todo mundo estava indo para o Egito. O recurso estava vindo do Egito. O único lugar que tinha alimentos, que tinha recursos, era o Egito. Então ele manda os filhos dele irem lá. E quem é que está no Egito? Quem é que está no Egito? José. José. E aí, essa é a grande questão. Os irmãos de José descem ao Egito. E aí, o que vai acontecer? O que acontecerá? José vai se vingar deles? O que José vai fazer? Eles vão se lembrar de José? José vai se lembrar deles? Como vai ser esse encontro? O que é que vai ter nesse encontro aqui? O que vai acontecer aqui? É isso que nós vamos estudar hoje. Olha que fascinante o nosso estudo de hoje. Olha que fascinante esse capítulo da Escritura, da Palavra de Deus. Então, primeiro, 42, do 1 ao 5, eu coloquei aqui para você, né? Ó, a providência de Deus está em ação. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar o texto para você. Sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, lembra que eu te falei? Disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? Vocês estão aí olhando um para o outro, é lá no Egito que tem comida, vocês estão aí engolindo mosca? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Se a gente ficar aqui, se vocês não fizerem nada, gente, nós vamos morrer. É o que Jacó está falando para os seus filhos, né? Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre, né? Como aconteceu com José. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Então, o mundo inteiro está indo para o Egito, inclusive os filhos de Israel, ou seja, aqueles com quem Deus tinha feito aliança, né? O Deus dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó,
não ficaram isentos da crise da fome mundial que estava acontecendo. Então, nós vemos hoje essa crise mundial sanitária que nós vivemos e falamos assim, ué, por que Deus não me poupou? Por que Deus não nos poupou? A gente não é cristão? A gente não é de Deus? Então, olhe para a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Teve gente aí vendendo curas, né, supostas curas aí para esse momento que a gente está vivendo, e tem gente que acredita, que vai e compra. Por quê? É gente que não lê a Bíblia. Veja que mesmo o povo de Deus, aqueles com quem Deus havia feito aliança, a família da aliança, não é? Não ficou isenta de passar por essa crise que o mundo estava passando. Eles também passaram pela crise que os demais estavam passando, né? Então, a providência de Deus, na verdade, aqui, é que está agindo. A providência de Deus aqui é que está em ação. O que é a providência de Deus? Gente, tudo que acontece é de acordo com a determinação de Deus. Não existe acaso para nós que somos cristãos. Para nós que cremos na Bíblia, na palavra de Deus, cremos na palavra de Deus e no Deus da palavra, o Deus que a palavra nos apresenta. Não há coincidências para nós. Não há destino, não há sorte, não há acaso, não há fortuidade, não há coisas que aconteçam por acontecer. Tudo que acontece, acontece debaixo dos planos, dos decretos de Deus. Então, mesmo essa fome mundial que vai acontecer lá na época de José, faz parte da providência de Deus, do plano de Deus. Como eu coloquei aqui para vocês, vai estar aí no nosso PDF. Olha só. A providência de Deus está em ação. Essa fome, ao invés de matar a família de Jacó, iria restaurá-la. Por quê? A fome atingiu todo o mundo. E aí a gente podia falar assim, poxa, mas Deus é o Deus que fez uma aliança com Abraão. E com o filho de Abraão, Isaque. E com o filho de Isaque, Jacó. Deus fez uma promessa. Deus faria deles uma grande nação, mas e agora? Eles estão passando fome, eles vão morrer. Como o próprio Jacó falou lá, ué, a gente vai ficar aqui, a gente vai morrer. E agora? E aí? Ué, como é que Deus pode deixar isso acontecer? Isso não vai contra o plano de Deus? Ao contrário. Ao contrário. Por mais contraditório que possa parecer, é na nossa mente, não é de Deus, não. Deus não pensa como nós. Os caminhos de Deus não são os nossos, não é? Então, Deus, na verdade, está usando isso não para que a família de Jacó, do patriarca Jacó, a família da aliança, não para que eles morram, mas para que ela seja restaurada. Lembra o que aconteceu? José foi vendido pelos seus irmãos. E José era um delatorzinho, ficava lá fazendo fofoquinha do que os irmãos faziam. Saía lá exibindo a capa colorida que o pai deu para ele. Mas, mesmo assim, mesmo que José na época fosse imaturo, de modo nenhum que isso justifique os irmãos fazerem o que fizeram com ele. Foi muito grave. Há uma ruptura aqui. Há um problema aqui. Há algo que, em meio a tantos anos que se passaram, ainda não foi resolvido. E Deus está conduzindo todas essas coisas, e essa crise acontece debaixo da determinação da providência de Deus, porque Ele quer fazer essa restauração. E agora, uma aplicação para a sua e para a minha vida. Quem sabe a crise que você está vivendo nesse momento não é Deus utilizando esse meio para poder restaurar coisas na sua vida, situações que aconteceram, relacionamentos que se romperam lá atrás. Quem sabe não é? Às vezes nós olhamos para a crise só por uma perspectiva. Aí você fica questionando, falando assim, por quê? Por quê? Mas será que não existem pendências na sua vida? E que Deus está utilizando essa crise, esse momento, essa dificuldade e tudo que está acontecendo para que você entenda a importância de haver restauração? Pois é, nós vemos que Deus fez isso daqui na família patriarcal. Então, como destaquei aqui para vocês, 22 anos atrás, tá? Aqui
quando José foi vendido pelos seus irmãos, foi há 22 anos atrás. Como expliquei no início da aula, José agora está aí em um alto posto, né? Agora ele é o cara do Egito. É ele que manda e desmanda. Ele é agora um dos maiores nomes mundiais, porque o Egito é a grande potência do mundo. E José é a segunda pessoa de Faraó. Então José é um dos grandes líderes mundiais aqui. Só que o que aconteceu lá no passado, quando seus irmãos fazem com ele isso, não é? Essa atitude cruenta, de lá até aqui passaram-se 22 anos. Então, há 22 anos atrás, Jacó chorou copiosamente pela perda de José. Era o filho dele querido, que os irmãos mentiram, levaram a túnica com sangue de animal, simulando que José tinha morrido. E o pai dele fica desesperado, porque José era o filho queridinho dele. Perder qualquer filho já é ruim, né? Mas ele tinha uma predileção por José. Imagina como que ele não ficou. Ele fica deprimido, ele fica inconsolável, ele não acredita que aquilo aconteceu, a ficha não cai. Porém, agora, daqui a poucos meses, ele vai descobrir que seu filho está vivo. Olha que fantástico que está acontecendo aqui. Aquele Jacó que ficou inconsolável, que chorou copiosamente a perda do seu filho José, a suposta perda, daqui a alguns meses vai descobrir que seu filho está vivo e que é um homem mundialmente importante. Ele não só vai descobrir que José está vivo, mas que o sonho que José teve, não é? De que todos se curvavam diante dele, se cumpriu. Se cumpriu, Deus realizou, Deus fez acontecer. Tá certo? Então, o primeiro ponto aí do nosso estudo de hoje, Jacó fica sabendo que há provisão no Egito. Tá? Pessoal, o PDF de hoje está muito completo, é muito conteúdo. Eu já coloquei alguns conteúdos aqui antes da aula até. Né? Então tem muito mais conteúdo até do que o normal. E você que é assinante do Clube da Bíblia, você pode ficar tranquilo, o PDF está liberado aí para você, sem senha nem nada, você pode baixar aí dentro da plataforma, tá? Mas eu libero o PDF aqui para quem não é assinante, pedindo que vocês comentem lá no Instagram o que aprenderam na aula. E aí eu coloquei lá no grupo para vocês e falei assim, ó, comentem lá no Instagram o que vocês aprenderam, aliás, o que vocês esperam aprender na aula de hoje. Já tinha uma prévia ali do que vai ser a aula, pedi para comentar lá e muito pouca gente comentou. Muito pouca gente comentou. Ia liberar o PDF até antes da aula. Muito pouca gente comentou. Então, vai lá no final da aula, comenta. Se só tivesse minguadinho de comentários lá, eu não vou liberar o PDF, tá? Só para os assinantes mesmo do Clube da Bíblia. Então todo mundo, a hora que acabar a aula aqui, vai lá e comenta se vocês quiserem receber esse PDF aí. Comentem lá. O link vai estar aqui também. Comentem lá o que vocês aprenderam na aula de hoje. Tá bom? Porque é muito conteúdo. Ó. Se eu fosse você, eu não ia querer ficar sem esse PDF de jeito nenhum. Primeiro, Jacó sabendo que há provisão, fica sabendo que há provisão no Egito. Nós já lemos o versículo 1. Esse 1 lá aqui, para quem não sabe, é versículo 1. Ah, de que capítulo? Ora, o capítulo que a gente está estudando, certo? Capítulo 42. 1, parte A. José fica sabendo da provisão no Egito. E isso traz esperança, José não, Jacó. Isso traz esperança a Jacó. Não é? Para aquela situação de fome. Mas mal sabia ele que por detrás disso havia algo bem maior. O que havia por detrás disso? Por trás disso havia a providência de Deus em ação. A providência de Deus estava agindo, não é? Ele achava que era algo bom, né? Já sei o que a gente vai fazer. É algo bom, ele tem uma direção, mas algo muito melhor estava para acontecer. A providência de Deus
muitas vezes nos surpreende. Comente aí, você já foi surpreendido pela providência de Deus na sua vida? Comente aí, coloque aí nos comentários. E aí, gente, olha só. Eu tô falando com vocês que o conteúdo de hoje está muito top, né? O Warren Wiersbe, que é um exegeta, um intérprete da Bíblia, um comentarista, um estudioso, eu cito ele bastante aqui nos nossos estudos, ele faz aqui uma aplicação fantástica e bíblica, né? E que tem a ver com o contexto, obviamente. Ele fala o seguinte: Deus pode usar várias coisas para cumprir o seu propósito. Você já pensou sobre isso? Deus tem um propósito na sua vida, certo? Isso não quer dizer que tudo vai acontecer redondinho para você, do jeito que você quer, que você imagina. Fala assim, Deus tem um propósito na minha vida, vai ser tudo mil maravilhas. Não. Deus vai cumprir o seu propósito, mas não quer dizer que a jornada não vai ser turbulenta. Não quer dizer que o caminho não vai ter pedras e espinhos. Não quer dizer que você não vai enfrentar percalços e dificuldades. Deus não prometeu uma caminhada segura. Ele prometeu uma chegada certa. Ele está prometendo é que você vai chegar no destino. Vai acontecer o que ele falou, o que ele quer, o que ele planejou. Mas isso não quer dizer que durante a caminhada você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. Não quer dizer que esse período de caminhada vai ser tranquilo. Que você vai chegar, você vai chegar. Esse é o propósito de Deus. Mas não quer dizer que a jornada vai ser tranquila. E aí, para poder cumprir os seus propósitos, e Deus tem aqui, como já falei para você, propósitos, não é? Deus, José é importante na história da redenção. Os filhos de Jacó, assim como o próprio Jacó, são importantes, né? Vai surgir a partir deles aí as 12 tribos de Israel. Então, Deus ele tem propósitos e ele quer restaurar esse relacionamento. E ele usa seus meios para isso. E a gente vê isso em outras passagens da Bíblia. Por exemplo, olha só. Deus usou aqui em Gênesis 42 uma época de fome para ele cumprir os seus propósitos. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3, Deus usou um rapto. Lembra da menina que estava lá na casa de Naamã? Pois ela foi levada para lá raptada. Ela era de Israel e eles levaram ela. E Deus usa isso para cumprir o seu propósito. Quando você lê o livro de Esther, né, capítulo 2, do verso 1 ao 20, você vê que um concurso de beleza, um concurso de beleza faz parte do propósito de Deus. Olha isso. Um concurso de beleza faz parte do propósito de Deus para ele cumprir a sua vontade, não é? Para ele cumprir